salve! Gentileza. Gentileza não é só ser educado com os outros, ser gentil, dar bom dia, boa tarde, boa noite. Não é só abrir a porta para alguém, ceder a vez no trânsito, ajudar alguém em dificuldade na rua, sabe como é? Vem lá aquela senhora mais velha, cheia de pacote, você dá uma ajuda, dá uma mãozinha. Não é só isso não. Quer dizer, isso também é gentileza. Mas pode ser muito mais do que isso. No sentido mais amplo, você pode ser gentil com a cidade. Como? Propondo, lutando por projetos que melhorem a vida das pessoas. Por exemplo, olha, eu não conheço mesmo, um sujeito mais gentil do que o Hélio Rola. O Hélio Rola. Ele é o máximo da gentileza. Ele é gentil com todo mundo, é um sujeito cortês e, além do mais, é de uma extrema gentileza com a cidade. A vida dele é brigar com gentileza para que todos nós tenhamos uma vida melhor na cidade. E ele paga um preço caro por isso, hein? Paga um preço caro. Todo mundo da cidade conhece o cientista e artista plástico Hélio Rola. Se você não conhece, vai conhecer hoje. Hélio Rola, o homenageado desse ano do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que promove o Prêmio Anual de Gentileza Urbana. Ele está aqui no Grande Debate que começa logo depois do intervalo, é rapidinho. Ok. Você já ouviu falar sobre gentileza urbana, aquelas atitudes politicamente corretas, como, por exemplo, ceder um lugar para alguém mais velho, estar em pé dentro do ônibus, deixar uma mulher grávida ou alguém com criança no colo passar na sua frente, naquela fila gigantesca, não jogar lixo nas ruas, respeitar os mais velhos. Essas coisas antigas, mas que não deveriam perder a validade. O grande debate de hoje fala sobre gentileza e o prêmio do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que homenageia pessoas que são símbolos de gentileza urbana. Estão aqui conosco o arquiteto, secretário-geral do IAB no Ceará e responsável pelo Prêmio Anual de Arquitetura, Gustavo Bruno, o artista plástico Hélio Rola, o ex-presidente do IAB no Ceará, membro do Conselho Superior de Arquitetura e responsável pelo Prêmio Gentileza, Custódio dos Santos Neto, e o presidente da Associação de Moradores, Amigos e Vizinhos da Praça Rogério Frois, Dionísio Torres, vencedor do Prêmio Gentileza Urbana de 2009, Carlos Antônio Martins Bezerra. Você em casa participa do programa pelo telefone 3366-3770, mas há também perguntas e comentários pelo endereço eletrônico enquete@tvpovo.com.br. O Hélio, eu tenho presenciado tantas cenas urbanas lamentáveis que eu chego às vezes a perder a esperança nas pessoas, mesmo sabendo que a gente não pode generalizar, né? Mas às vezes eu fico tão pessimista, você não fica, não? Perder a esperança é a melhor coisa, porque você se aliena de uma vez? Não, se decide a agir. É? A esperança... Quando perde a esperança, você decide agir. Esperança aliena. Momento... Quem tem esperança é o seguinte, espera que aquilo se resolva sem a sua participação. Ah, bom, pode ser assim, entende? Interessante. Não tinha pensado sobre esse né? aspecto. Então eu acho melhor perder a esperança logo de uma vez. A esperança aliena. E a fé cansa. E a fé cansa? Como a fé cansa? Quase que uma decorrência, né, da esperança e a fé. Fé, esperança e caridade. Eu tenho fé que esse problema dos aviões lá na Lagoa Redonda vá ser resolvido. Fico lá com a minha fé, não faço nada, né, e fico só na fé. O fenômeno está num domínio no qual você não convive, né? Então, por exemplo, em relação a isso aí, rapidamente, eu era garoto e eu ia com o meu pai garçom, né, morando ali perto da igreja do Cristo Rei, por acolá, e de manhã ele era garçom lá no centro da cidade, e na Praça da Sé, um dia ele chegou lá e estava um burro, uma carroça, né, um burro caído, e o cara mandando o chicote e tal, e a carga pesadíssima. Bom, meu pai interferiu, foi uma maior confusão, veio polícia e tal.
aquilo me tocou, né? Tempos depois, já no outro bairro, aqui no Mercado dos Peões, qualquer um que comprasse carne lá no mercado, né? A turma tinha sempre, eu quero isso aqui, essa chã de dentro, 1 quilo. Cara. Pegava um tanto e depois tinha um contrapeso que vinha um osso e aquilo não tinha quem tirasse aquilo e era ilegal. Meu pai, um dia, né, cansado dessa história, foi lá nos fiscais lá e deu, né, a fiscalização feia, aquela fiscalização que era de lá mesmo. Bom, o resultado, os magarefes se associaram e não vendiam mais ao meu pai. Aí ele foi lá e reclamou aos fiscais que agora não queriam vender ele. Aí passaram a vender mesmo na presença do fiscal. Bom, são coisas que vão ficando assim, né? Meu pai era um garçom e era uma pessoa ligada à emoção de servir, né? Servir bem. Eu acabei pegando essa coisa, né? É do gen dele. Pô, são acontecimentos no viver realmente que chocam, não? Que comovem, né? Com certeza. O Hélio, você sabia que ia ser homenageado com o Gentileza desse ano? Não, segredo total. Foi segredo, era segredo, né? Tinha me pedido aí umas imagens e tal, né? E eu mandei por e-mail, sei lá, uma dúzia. Mostra as imagens aí, as imagens que acabaram se transformando nas peças de publicidade, não é isso? Do prêmio desse ano. Tá, você mandou as imagens, não foi você que escreveu lá Gentileza Urbana também, foi, não? Não, eu acho que você não mandou a peça pronta, não. Não. A peça foram vocês que montaram, né? Exato. Hein? Foram vocês que montaram, né? Foi. Nós montamos a partir das imagens. Das imagens que o Hélio mandou sem saber que ia ser o premiado. Outro artista, o Henrique Baiman também participa na... O Hélio, por que você acha que você está recebendo esse prêmio de Gentileza Urbana esse ano? Bom, porque o resultado de uma ação dessa ao longo do tempo contra um abuso socioambiental, no caso pesadão, o resultado é um alívio, né, para o viver das pessoas. Nós estamos sentindo isso agora com a interrupção de 5 horas até 11 horas. Nós estamos vivendo as pessoas que moram sob as rotas aéreas estão vivendo um alívio paradisíaco, uma coisa assim inusitada, jamais sentida, né? É uma experiência nova. E essa experiência nova lá, eu espero que sirva de força para conscientização sobre essa situação. Porque daqui a pouco, né? Porque agora nós temos uma sobrecarga de madrugada. Sim. Né? Eu começo a ver os aviões, a ouvir os aviões em torno de 1 hora da manhã e tal. Os aviões de carga, né? E aí passa esse de carga pauleira que não passava, né? Pesadão. E aí eu vou contando assim, quando eu fiz o levantamento mesmo de planilha, assim, do ponto de vista artesanal, eu marcava um por um e tal, né? De noite, de dia, de tarde, passei um tempo assim, até que eu configurei a coisa. Mas agora eu já sei qual é o avião, você faz o da TAM, isso aí dá 90, desce 10 e tal, né? Aí, quando eu sinto lá longe, eu sinto longe, cara, né? Quem é que está vindo? Né? Deitado, madrugada assim, lá longe, lá vem o eu sinto, né? Aí eu disse até um exagero para um amigo meu, né? O Marcos Vale. Eu digo, Marcos, eu sinto, né, o movimento dos aviões ainda no aeroporto. O Custódio... foi só por isso que o Hélio está sendo homenageado esse ano? O prêmio IAB, a gente, como prêmio é exatamente de gentileza urbana, então já estamos, já é o 2º ano que nós estamos aproveitando e agradecendo essas pessoas que lutam historicamente contra essas ingentilezas da cidade. As malfeitorias contra a cidade. Então, lutando para conseguir mudar, né? Então, no ano passado, a gente homenageou o Nogueira, que era também um artista plástico, e que ele também tinha essas preocupações, tinha um trabalho social junto à comunidade que ele fazia. E a segunda que nós pensamos foi o Dr. Hélio Rola, porque é uma briga antiga, né? Não é se nós estamos falando no aeroporto, porque é a briga atual, mas já vem desde o tempo da Praia de Iracema, né? Que ele era um resistente heróico lá na Praia de Iracema e que hoje está nessa grande batalha, né?
que é um problema que o próprio IAB já antevia quando da reforma do aeroporto, né? Pinto Martins, que nós já tínhamos naquela época sugerido que, já que iam se fazer uma reforma grande no aeroporto, que se localizasse o equipamento noutra área, numa área fora da parte estritamente urbana. Já naquela época, quando fizeram o projeto de ampliação do aeroporto, o IAB já divertia? Já divertia o governo. Houve um movimento enorme na cidade de ambientalistas. Eu não estava aqui nessa época. Não, que era inadequado fazer uma reforma tão ampla, né, num equipamento extremamente central, né? Na área, hoje é uma área central na cidade, né? E já estava naquela época a região das Seis Bocas começando a crescer, né, que era uma área que era praticamente deserta, tinha sítios, fazendas, né, e iria acumular. Então hoje é o lugar da cidade que mais cresce, então mais gente está sendo atingida por esse equipamento. E de difícil solução, né? Entre outros, né? Hein? Entre outros. Né? Nós estamos vendo aí, com a questão da Copa, vai ser investido mais recursos, então isso vai distanciar ainda mais uma solução. Agora, com certeza, daí para pior. Agora, isso tem esses encontros com leis e regulamentos e tal, que o aeroporto aqui está completamente fora do esquadro de certas, né, de certas regras, né? Exato. Agora, da maneira como está, quer dizer, o aeroporto já com um projeto de expansão, é muito difícil que se consiga tirar o aeroporto dali, né? Quer dizer, teria que ser uma solução alternativa para evitar que os aviões sobrevoem aquela área, pelo menos em determinados horários. A solução seria essa? Ou você realmente tem esperança lá no fundo do teu coração que um dia eles tirem o aeroporto dali? Tirar, não tirar, mas ele passar a ter uma utilização secundária. Uma secundária, se ater às suas possibilidades. Porque um aeroporto no centro da cidade, de qualquer cidade, ele tem limitações de movimentação anual, né? Porque quanto mais aumenta, mais o problema surge. Aqui no aeroporto, quando se fala, por exemplo, uma pessoa me telefonou daqui, da televisão, umas semanas e semanas atrás, e olha e tal, você viu aqui, né? E não deu certo vir. Mas a pessoa me disse assim, me diga o seu endereço. Eu disse, olha, Rua Joaquim Ferreira e tal. Aí ele disse, isso é no Montese? Eu digo, não, rapaz, isso é na Lagoa Redonda. Né? Porque ele imaginava que você morava no Montese por conta da questão dos aviões. Eu digo, o grave é isso, eu moro a 10 quilômetros do aeroporto e estou com esse problema. E ainda não se fala mesmo abertamente na cidade inteira. Nós só falamos os problemas do entorno do aeroporto. Aí vão lá, fazem medições, isso, etc. Antes quem fazia essas medições, era a própria Infraero, ou é a Infraero que faz. Então a Infraero mandava uma equipe hermética e que faziam, então, e depois dava esse relatório, a SEMAS aprovava, entende? Então, E agora essas medições são controladas, são fiscalizadas, quer dizer, pela sociedade? A sociedade, vocês fiscalizam? Não, agora a SEMAN está realmente assumindo, por conta da configuração da carta acústica, e a pessoa, as pessoas que estão por trás desse trabalho são competentes, né, com experiência. E não são parte interessada também, né? Não, essa pessoa lá, o senhor Aurélio Brito, tem formação na Europa, com engenharia acústica e ruídos aeroviários, e tem o orientador dele, que é uma autoridade e que vai participar desse congresso, né? Daqui a pouco eu dou uma... Legal, nós vamos falar sobre o congresso já. O Martins, por que você foi homenageado com o Prêmio Gentileza Urbana em 2009? Bem, a gente está vendo aqui que a gentileza ela é bem expansiva, né? E no nosso caso específico, nós tivemos a satisfação de coordenar um trabalho de organização societária da sociedade civil numa praça, né? No entorno de uma praça, que é a Praça Rogério Frois, que existe ali no bairro Dionísio Torres, ali nas proximidades ali da Assembleia Legislativa, e onde era uma praça abandonada, e nós procuramos um trabalho de incentivar aquela comunidade que residia no entorno da praça
onde ainda tem muitas residências, mas também já vários apartamentos. E para trabalhar no sentido de representar aquela comunidade junto aos meios públicos e conseguirmos, desde a reforma dessa praça, a hoje a manutenção dela. A gente sabe que... E como é que vocês fizeram? Vocês mobilizaram a comunidade, fizeram um rateio? E como é que foi? Bom, a gente fez primeiramente uma reunião, convocamos os moradores, aqueles mais próximos, marcamos uma data para que fizéssemos um cadastro dos moradores. Hoje a gente tem em torno de 200 unidades habitacionais cadastradas e criamos o estatuto da associação. A associação chama-se Amor Amigo, a Associação dos Moradores, Amigos e Vizinhos da Praça Rogério Frois. Então, não só os moradores, mas os amigos e vizinhos que utilizam das dependências da praça para fazer o seu Cooper, sua caminhada, para ler o seu jornal no banco da praça, para respirar um pouco de ar puro na noite, né? Tomar um pouco de vento. E vocês transformaram a Praça Rogério Frois, que antes era uma praça suja, abandonada, degradada, lugar de traficantes e usuários de droga, nessa beleza de praça que ela é hoje, sem nenhuma intervenção da prefeitura? Ou a prefeitura teve alguma participação nisso também? Não, veja bem, a gente procurou sempre trabalhar numa linha de parceria, né? A gente entende que nós, como usuários da praça, se uma luz da praça queima, eu não posso ficar como cidadão, como morador, esperando que o órgão público venha e troque aquela lâmpada. Até porque se ele passar para detectar aquilo ali, talvez vá demorar uns 30, 40 dias. Então, eu acho que o cidadão é aquele que vê a luz queimada, liga para o órgão e pede a reposição daquela lâmpada. Então, a gente procurou justamente fazer esse trabalho, de ser um interlocutor da sociedade, daquela comunidade, junto aos órgãos públicos. E aí a gente leva as nossas demandas. Agora mesmo está sendo feita a poda de todas as árvores da praça, mas por quê? Porque nós fizemos um ofício ao órgão responsável, a Regional 2, e eles encaminharam a equipe para fazer essa poda, né? A Enlurb também está encaminhando agora os seus funcionários para fazer uma pintura no meio-fio da praça. O que é que nós fazemos especificamente? Além desse trabalho de articular com os órgãos públicos, também darmos a nossa contribuição com uma doação voluntária dos moradores, onde nos permite, por exemplo, a gente pagar um funcionário que faz toda a limpeza, a varrição da praça e faz também a parte de aguar, né? Porque tem muitas árvores, tem muitas plantas ornamentais, tem muita grama. Então, isso precisa estar sendo aguado, principalmente nessa época. Muito legal, de seca. porque criticar e procurar defeito nas coisas é muito fácil, né? Difícil é você oferecer sugestões e tomar atitude e mudar uma realidade, né? Isso é que é complicado. Vamos para o intervalo? A gente vai para o intervalo. Você participa do programa pelo telefone 3366-3770 ou pelo... Hein? Um avião mais leve. Propõe um avião mais leve? Ou também pelo endereço eletrônico enquete@tvpovo.com.br. Até já. Estamos de volta com um grande debate, hoje conversando sobre o Prêmio Anual de Arquitetura do IAB e o prêmio que homenageia pessoas que são símbolos de gentileza urbana. Está aqui o nosso Hélio Rola, está aqui o Antônio Martins. O Gustavo, o Prêmio Anual de Arquitetura, como é que funciona o prêmio? As pessoas têm que se inscrever, vocês têm olheiros na cidade para observar, como é que funciona o prêmio? Você está falando de arquitetura? De arquitetura é um prêmio bienal, né, que tem o intuito de promover a arquitetura cearense e apresentar à sociedade a nossa produção arquitetônica, né? A cada ano, a gente já vai para o 4º prêmio IAB de arquitetura. Atrelado ao prêmio, a gente elabora exposições e também livros relacionados. No último Congresso Brasileiro de Arquitetura, a gente conseguiu montar uma exposição que hoje está sendo mostrada inclusive no Japão. Trabalhos cearenses foram levados pelo IAB Nacional e estão sendo expostos no Japão. Legal, eu estou aqui com a publicação do prêmio do último prêmio, né, que é o de 2009.
e estou vendo um dos prêmios que vocês deram, que foi para a árvore de Natal da Praça Portugal, que foi uma coisa realmente linda, né? Toda feita com redes. Agora eu moro ali muito próximo da Praça Portugal, não vi nada sendo feito ainda na praça. Será que não vai ter nada esse ano lá na praça? Vocês estão sabendo? Já estou montando a estrutura. Já estão montando lá. a estrutura? É uma pena que não tenha, porque... Já estou montando a estrutura. Ah, eu não reparei que estão montando, não. Mas como é que acontece a premiação, Gustavo? As pessoas têm que se inscrever? Esse ano, a inscrição é através da internet. A gente tem 5 categorias de premiação. O arquiteto interessado, ele se inscreve individualmente ou por equipe. Cada projeto, ele pode se inscrever em todas as categorias, pode mandar mais de um projeto para cada categoria. Então, o intuito é realmente promover nossa arquitetura. Agora, tem prêmio em dinheiro também ou é um prêmio simbólico? É troféu? Troféu. É um troféu, é um prêmio simbólico. Exato. E dá visibilidade, evidentemente, para a obra do arquiteto. Né? Legal. Ô Martins, voltando lá para a Praça Rogério Frois, vocês como é que vocês fazem a manutenção da praça do ponto de vista de programação? Vocês têm alguma programação para manter a praça viva? Nós nos reunimos enquanto associação a cada 15 dias na própria praça, né? Essa reunião é uma reunião aberta, ela acontece às terças-feiras, né? Quinzenalmente, às 19h30. E aí eu já aproveito o espaço aqui para convidar as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de participar de nenhuma das nossas reuniões a irem lá, tomar conhecimento do que está acontecendo. E a gente estabeleceu uma programação. A gente tem uma diretoria, onde tem uma pessoa que é responsável pela parte da segurança, por exemplo. Tem uma pessoa que é responsável pela parte da limpeza. Tem uma pessoa que é responsável pelos eventos, né? A gente já fez uma festa junina agora em julho. Fizemos já uma comemoração do Dia das Crianças com as comunidades carentes que também vivem ali no entorno da praça. Uma coisa que me incomoda muito nas praças, ô Martins, é cocô de cachorro. Como é que vocês fazem para evitar isso lá na praça, hein? Ou vocês não conseguem evitar? Pois é um problema que a gente também viu muito de perto. E assim, tivemos a iniciativa no ano passado de fazer uma exposição de cães, onde os moradores das residências, dos apartamentos, puderam descer com seus cachorrinhos e participar dessa exposição com direito a prêmios. E na oportunidade houve uma palestra de um veterinário justamente falando da questão dos problemas de saúde pública, porque isso para a gente era uma questão de saúde pública. E na ocasião também nós lançamos uma sacolinha que fica à disposição das pessoas que descem com os seus cachorros, e essas pessoas podem pegar numa banca de revista que fica na praça, pega a sua sacolinha, passeia com o seu cachorro. Se por acaso ele soltar algum dejeto, a pessoa com a sacolinha, que é uma espécie de luva, faz a coleta ali e joga no lixo. Então a gente tem conseguido resolver esse problema e trazer essa consciência para as pessoas, né? As pessoas veem a praça limpa e veem que tem um saquinho à disposição, então elas não hesitam. Alguns até mesmo já descem dos seus apartamentos com um saquinho na mão também. Legal, o que deixa o ambiente mais limpo, mais agradável, as pessoas passam a andar mais ali, passam a ocupar o espaço público, e o espaço público não morre, né, Hélio? Eu fico vendo assim, o avião, se a gente comparasse com o cão, né, o cachorro, né, e a gente tem que correr com o saquinho plástico para limpar a área, a minha preocupação é ver que tipo de saco, né, que tipo de procedimento é que a gente deve fazer para remover, né, a sujeira que ele joga lá de cima. A sujeira que o avião deixa, ou seja, a Infraero, a ANAC, né, realmente sem olhar isso com profundidade, assim, onde é que o interesse da população, da cidade, realmente está sendo lesado. Ô, Hélio, esse teu trabalho, essa tua indignação com relação aos aviões, vai virar congresso? Vai virar. Eu tenho uma colega lá na Faculdade de Medicina, uma professora da patologia, e que é aluna da Unifor de Direito Ambiental. Bom, aí a gente conversava muito e ela se decidiu a fazer uma monografia sobre ruído aéreo, as repercussões sobre a saúde da cidade e tal, etc. Bom, e agora surgiu, de repente, ela imaginou, talvez a gente possa fazer um congresso e tal. Porque ela
entrou em contato com uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, numa cidade onde ela morou e que fez o primeiro movimento contra barulho aéreo e tal. Bom, só sei que foi feita uma solicitação de um dinheiro para o CNPq para a organização desse congresso no próximo ano na Unifor, em setembro. É um congresso multidisciplinar de acústica e barulho, ruído ambiental e aéreo. Legal, evidentemente, né? Com a palestra do Hélio Rola, né? Bom, no caso, porque eu... E uma exposição também. E uma exposição também dos desenhos que você vem fazendo há quanto tempo? Há anos. Dos aviões, assim, essa questão faz 3 anos. E que eu tenho o maior prazer de receber, porque faço parte do teu meio. Mostra aí uns desenhos do Hélio aí, dos aviões do Hélio. Tem 3 desenhos aí de aviões do Hélio. Aí, ó. São desenhos que dá uma exposição magnífica, né, Hélio? Você tem quantos desenhos? Eu acho magnífico. Você tem quantos desenhos só com motivo de avião? Devo ter... De avião, talvez mais de 200. Mais de 200. Dá para fazer uma bela exposição, né? E a ideia da exposição é uma coisa junta no Congresso, no espaço do Congresso, assim, né? Uma projeção e vídeo que deu uma história, né? Uma parte educativa sobre o avião e isso, e cidade. E depois eu mostro o que eu andei fazendo, porque essas imagens vão nos meus e-mails como uma proposta de sedução criativa, né? Quer dizer, o cara às vezes não dá tempo de ler aqui, mas vê a imagem e tal. E recebe a mensagem. E agora eu estou fazendo imagens assim inusitadas, porque estou fazendo essas imagens no iPad, né? Comprei uma, relutava, comprei, estou vendo que é uma possibilidade enorme. E também, né, eu faço imagens que são inesperadas, que me surpreendem, né? Então, para mim foi uma aprendizagem procurar um avião, fazer o tema avião cada vez mais à frente. Legal. Né? Custódio, como é que vocês fazem para fazer essa escolha do Prêmio Gentileza? Vocês têm uma... Inicialmente, a gente abre as inscrições a qualquer pessoa da cidade que visualiza alguma gentileza em algum local. Então, as inscrições são abertas através do site do IAB, www.iabce.org.br. Qualquer pessoa pode inscrever. Mas não se auto-inscrever. Não, né? Não se auto-inscrever. Você escreve uma associação, uma pessoa que tenha feito algum trabalho de gentileza urbana. Então, a gente quer incentivar exatamente porque a população desenvolva esse olhar de observar o que está acontecendo. Por exemplo, a praça não foi a associação que escreveu, foi uma pessoa que passa por lá e viu esse trabalho. Percebeu o trabalho que eles estavam fazendo e decidiu escrever. E tem vários casos curiosos. Por exemplo, no começo da administração da prefeita Luziane, tinha um caso de uma senhora que ela tinha, a vizinha à casa dela, jogava um lixo. Né? E ela lutou e nunca conseguiu. E depois ela teve uma ideia magnífica. No dia que o caminhão tirou o lixo, ela estava toda preparada, fez um jardim, plantou, tinha várias mudas e plantou. Então a população depois ficou constrangida de jogar um lixo. Legal, grande ideia. Não é isso? Grande ideia. Então tem um senhor na parada do Mucuripe que ele simplesmente plantou no canteiro central e lá era o abrigo que os motoristas param o ônibus e fazem o seu descanso. Armam rede, tiram rede do rede, então foi outro dos indicados. Então, nós queremos mostrar que para fazer gentileza, qualquer um pode fazer, pode ser uma pequena ação ou uma grande ação. Porque nós temos interesse de desenvolver o conceito que a gente chama de cidadania urbana, das pessoas passarem a entender que a cidade é de todos, né? Queremos que tenha 1000 Hélio Rolas aqui em Fortaleza, cada um discutindo um tema ou o mesmo tema e cada um faça isso. Então, isso é que é importante do prêmio, né? Que a gente contagie a população, né? Nos anos passados, a gente fez uma parceria com a Associação das Favelas de Fortaleza e lá tivemos várias indicações. No Jardim América tem uma associação,
no Bom Jardim, tem uma associação que tem cuidado, uma zona altamente perigosa, que ele acolhe mendigos e tem um espaço que ele criaram para receber as pessoas. Então, é isso que a gente quer, que seja divulgado, que a gente acredita que gentileza gera gentileza. Com certeza. A gente tem um VTzinho aí do Prêmio Gentileza. Roda aí o VTzinho do Gentileza. E a gentileza não é dialética, né? Jardins bem cuidados. Tem áudio aqui para baixo? Olha os muros da universidade, né? Que o Hélio também já participou muito, né? Tá bonito isso aí, cara. Graças. Árvores frondosas que acolhem, fazem sombra, dão prazer. Espaços redescobertos ou criados que se transfiguram em ambientes agradáveis. Exemplos assim deixam a cidade mais cativante, mais simpática, exalando vida. Gentileza urbana é sensibilidade. Gestos, costumes e jeitos da urbanidade que contribuam com a melhoria da qualidade de vida em Fortaleza e em todo o estado do Ceará. Profissionais, artistas, pessoas da comunidade também fazem gentileza urbana. Ações inteligentes na arquitetura, no paisagismo, nas áreas de lazer. Mesmo que haja desordem nas cidades, pode haver gentileza urbana sim. Cidade descuidada não atrai, nem inspira bem-estar para a sua população ou para o visitante. A monotonia ganha espaço. Faça você também a sua gentileza. Faça você também a sua parte, né? Porque às vezes eu me canso. É claro que o poder público tem culpa sobre muita coisa, né? Tem culpa de muita coisa. Mas a iniciativa de cada um, né? Faça a sua parte, né? As pessoas, tem gente que vive só reclamando e é incapaz de fazer um pequeno gesto a favor da cidade. Tem uma certa... Bom, tem dificuldades também nessa... Por exemplo, eu comecei a me insubordinar, né, na praia de Iracema, porque realmente a coisa veio de um modo extremamente, né, destrutivo, avassalador, rápido. E eu me senti, depois de militar, né, algum tempo, que eu me tornei uma pessoa antipática, assim, até para o meio boêmio e tal, né? Levei esculachos, assim, no meio do Estoril, né? Essa tua campanha e tal. Mas eu morava lá e eu sofria, né? Então, as pessoas que às vezes não me entendiam, farreavam na Praia de Iracema. E iam para sua casinha lá no... Pô, a melhor coisa é fazer uma farra na Praia de Iracema, né? Dizem que tem umas meninas novas aí. E depois de dormir numa boa em casa. Bom, mas a minha formação, assim, em torno dessa militância, se deu lá. Porque eu sentia, assim, era uma espécie de... A dificuldade residia porque havia muita expectativa pela administração, tanto municipal quanto estadual, de que aquele era o momento mesmo da Praia de Iracema para a redenção, ali era o estupim mesmo da coisa toda, né? Então, se suspendeu todo e qualquer direito do cidadão, né? Foi entramos numa era de indigência cívica. Então, não tinha para quem reclamar. Eu me lembro que o único lugar... Olha, isso aqui é uma coisa histórica. Por exemplo, a SEMASSE, eu vou falar rápido aqui. Rapidinho para a gente fazer um comercial mais... Na SEMASSE, reclamando, não tinha um lugar, não tinha ninguém que me disse isso. Um alemão que era chefe do departamento lá na SEMASSE, que nessa época estava em greve, e não tinha funcionários para missões, e isso não era uma coisa regular. Bom, aí ele tinha um decibelímetro, e ele concordou em fazer medidas na Praia de Iracema. Eu ia apanhá-lo em casa meia-noite, eu andava com ele pela Praia de Iracema, ele fez medidas, e fez medida na boca da ponte, né, num dia do forró memorável daqueles, e depois saiu o relatório, 90 decibéis. É uma medida histórica, né? Até ele escreveu, ainda botou uma gozação, give peace a chance, né? Vamos para o intervalo, a gente vai fazer um intervalo, volta daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta com um grande debate. Ô, Gustavo, quais são as categorias que as pessoas podem se inscrever no Prêmio de Arquitetura esse ano? A gente tem a categoria de edificações públicas, são
edifícios institucionais, né? Intervenções de paisagismo e intervenção urbana, certo? Por exemplo, o último prêmio, o último concurso realizado pelo IAB aqui no Ceará foi o concurso da Beira-Mar. Ele poderá ser um novo concorrente nessa categoria, por exemplo, né? Temos as edificações de fins comerciais, lojas, indústrias, coisas desse tipo. Edificações residenciais unifamiliares, que acho que é a parte que a gente tem mais experimento dentro da arquitetura, que pode produzir espaços mais próximos do usuário, propriamente dito. Residencial multifamiliar, são os edifícios de apartamento, arquitetura de interiores, projeto de obras não executadas, que acho que é a novidade desse concurso, é para prestigiar, muitas vezes, projetos que são elaborados por arquitetos, ideias geniais que muitas vezes não saem do papel por algum motivo. Mas aí são premiados em categorias específicas, quer dizer, categorias cada um diferentes, sua categoria. Exato. E tem um outro que é um das meninas dos olhos da gente, que é o projeto de graduação, que é um outro segmento que também concentra essas ideias, a gente pode dizer muitas vezes revolucionárias. Por exemplo, a gente estava aqui conversando há pouco da questão do VLT e eu lhe contava que conheço um trabalho de um estudante que fez uma proposição do traçado do VLT sem haver necessidade de fazer qualquer remoção, haver um diálogo desse mecanismo com a cidade. E é uma tremenda falta de gentileza, né? Da maneira como eles querem fazer, né? Não, Custódio, remover aquelas comunidades todas que estão ali há 50, 40, 50, 60 anos, na marra de um dia para o outro, né? É uma questão muito séria, né? Que envolve todos os laços, né? Da família, do trabalho, de vida da pessoa naquele local, né? E é uma coisa que vai ser muito complicado de ser resolvido. Mas o Gustavo está dizendo que vocês têm um projeto no IAB. É um projeto do IAB que está lá no IAB, não? É de uma aluna? Não, isso aí eu vi a apresentação dessa aluna, é um trabalho bom. Porque pela lei, o governo do Estado, ele tem que esgotar todas as possibilidades para que as comunidades sejam preservadas onde elas estão, né? E o que a gente observa é que, na verdade, isso não foi feito, né? O governo definiu um projeto, construiu um conjunto habitacional e vai tirar todo mundo e botar lá no conjunto habitacional. O IAB chegou a ser procurado para discutir essa questão? O IAB emitiu um documento, né, contrário a essa proposta, né, que é, assim, vamos dizer assim, o papel que o IAB tem, né, institucional, estar vigilante com essas questões, né? E nós encaminhamos, né, ao governador, ao Casa Civil e ao próprio direção do metrô, né? A Tatiana Pontes, lá da Varjota, o Martins, pergunta quanto é que vocês gastam na manutenção da praça por mês? A gente gasta em torno de uns R$900. A gente tem a água que é fornecida, né, pela CAGES, né, a água e é paga pela Regional 2, né, a energia também, a gente não tem essa despesa. Basicamente, é com o servidor lá, o funcionário que faz essa parte da limpeza e cuida das plantas, né. A gente compra adubo também, a cada 3 meses para colocar nas plantas, né. E, às vezes, para fazer um serviço de reposição de uma pedra da própria calçada, né? Nessa época do caju, a gente tem uns 6 cajueiros grandes lá e, às vezes, as crianças do entorno ali vão ali para a praça, pegam um pedacinho de madeira, faz ali um buraquinho ao redor da pedra e pega aquela pedrinha para jogar nos cajus para derrubar. Então, a gente precisa estar sempre fazendo esse trabalho de reposição, de colocar uma massa na planta e resolver na calçada e resolver o problema. Legal. O Eduardo Camargo do Centro, ele pergunta, ele disse que viu esse fim de semana a iniciativa de uma família no centro da cidade que foi para a rua limpar as pichações da Praça dos Leões. O Eduardo pergunta se isso é uma iniciativa que poderia ser inscrita no Prêmio Gentileza. Com certeza, né? Com certeza. Olha, Eduardo, pode entrar lá no site do IAB, no site, né? Entra lá no site do IAB e pode escrever. Se você souber o nome da família, localiza eles e escreve eles, que é muito legal. A gente está terminando o programa, mas antes da gente ir embora,
Quero dar para vocês 32 segundos para se despedir, Custódio. Obrigado, Rui, aí pelo espaço que você criou, e nós temos esse compromisso com a institucional, com a sociedade, que é exatamente desenvolver esse senso de que a população deve ter com cuidado com o seu espaço público, né? A rua é tão nossa quanto a nossa casa, né? A rua, os espaços públicos é que existe exatamente a cidadania, né? Como desde a Grécia, né? É lá que as pessoas se encontram, é lá que as pessoas trocam informações, trocam mensagens. Então nós temos que cada vez mais divulgar e defender esses conceitos de cidadania urbana. A rua é a extensão da nossa casa. Legal. Martins. A mensagem que eu queria deixar era para que as pessoas, né, que moram nas proximidades de praças possam estar se organizando. Eu sempre coloquei que, em relação ao crime, se existe o crime organizado, é porque a sociedade está desorganizada. Então, acho que no momento em que você se organiza enquanto sociedade civil, enquanto comunidade, você consegue combater essa parte do crime e consegue realmente trazer ares novos para a sua cidade. Então, que vocês que moram no entorno de praças possam estar se associando. Se quiserem conhecer nosso trabalho lá, nossa reunião é aberta para ver como é que a gente começou todo o trabalho. A gente tem o maior prazer em ajudar. E que dias que são? São as terças-feiras, né, de 15 em 15 dias. A gente teve reunião nessa terça-feira agora passada, então teremos reunião daqui a 15 dias. Legal, muito legal. Gustavo? Queria convidar a todos os colegas a participarem desse prêmio. A gente está com inscrição aberta, prorrogou o período de inscrição até dia 24, por pedido de algumas pessoas que estavam querendo elaborar melhor as suas apresentações. A gente queria convidar que todos participassem. Isso é muito importante para a profissão, para o enriquecimento, para a produção, inclusive de massa crítica, de arquitetura. A gente não ficar focado só, né, muitas vezes, numa arquitetura muito comum, entendeu? Saber explorar melhor os nossos espaços, enfim. Legal. Hélio? Bom, a ideia aqui, a mensagem é que uma certa atenção que possa ser dedicada pela comunidade de Fortaleza sobre o abuso socioambiental de origem aeronáutica. Mas a expectativa mesmo que nós temos é que no próximo ano, já está em fase de organização, um congresso multidisciplinar sobre acústica e ruídos ambientais e aéreos. Eu acho que é um trabalho que você vai combinar, de certo modo, coroando esse esforço, né? E, ao mesmo tempo, trazendo uma credibilidade a essas questões de falar do som, falar das dificuldades. E agora, vindo cientista do Brasil, né, e também de fora, é essa a minha esperança, né? Legal. Eu quero agradecer também ao Juvenal Portela da Aldeota, ao Bruno Figueira da Cidade 2000, ao Fábio Santiago do Meireles, a Rafaela Rodrigues da Aldeota, a todos vocês que escreveram, mandando perguntas e comentários para o programa, e a você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até amanhã.